O quarto mandamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, a gente encontra essas palavras. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando a gente volta os nossos pensamentos para o início de tudo, nós vemos o poder de Deus sendo manifestado na obra da criação. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Um poder maravilhoso manifestado em 6 dias da semana. Ou seja, em uma semana, Deus cria tudo do nada. Através de sua palavra, através do poder das suas palavras, surge a natureza, surge toda a criação de Deus. Em Salmo, capítulo 33, versículo de 6 a 9, a gente vê assim: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta um montão de águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nós vemos assim ainda: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que eram invisíveis. Interessante que muitos líderes religiosos insistem em ensinar para as pessoas, para o povo, que o livro de Gênesis não pode ser compreendido de uma forma literal, que não houve dilúvio nenhum e que a semana da criação não foi uma semana, mas foram longas eras evolutivas. Me desculpem os evolucionistas ou quem acredita nessa linha de pensamento, mas a evolução é uma doutrina satânica. Por quê? Porque golpeia diretamente o dia de descanso ordenado por Deus, o dia que Deus preparou, descansou e abençoou como dia santo para toda a humanidade e também para todo ser humano, além de diminuir o poder criador de Deus, o poder criativo de Deus. A Bíblia diz que Deus falou e imediatamente as coisas foram surgindo do nada. Lá em Apocalipse tem uma mensagem muito importante para todos os habitantes da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 7, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, temos aí um anunciado dos céus para todos os habitantes do mundo, inclusive os habitantes do século 21, para temerem a Deus e glorificarem o seu santo nome, pois é Ele quem criou todas as coisas. O fato de Deus, com seu poder, ter criado tudo, inclusive a cada um de nós, evoca o seu poder e sua autoridade sublime e santa. Em outras palavras, devemos acatar as ordens e as orientações de um ser majestoso, um ser sublime, um ser santo, um ser que está acima de qualquer autoridade terrestre
quer seja política, governamental ou religiosa. A coisa é simples, Deus falou, está falado, Deus falou, Deus é absoluto em suas palavras. Só que tem uma coisa, Deus, Ele não obriga ninguém a obedecer-lhe, Deus não obriga ninguém a amá-lo. Mas se alguém quiser servir a Deus, tem que ser do modo de Deus. Não ao meu próprio modo, precisa ser do jeito de Deus, precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso mudar isso, a vontade e a palavra de Deus já está determinada desde o princípio. E no princípio, Deus, na semana da criação, descansou no sétimo dia. Abençoou o sétimo dia, santificou o sétimo dia. Deus não estava cansado, mas nos deu o exemplo de como Ele queria que as coisas funcionassem. E qual é o sétimo dia da semana? A Bíblia responde isso. Vamos ver isso em Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11, onde nós encontramos justamente o quarto mandamento da lei de Deus, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a Bíblia responde que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, continua a leitura, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por que Deus pede isso da humanidade? Porque Ele é o Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De acordo com a autoridade de Deus, Ele determina que o sábado, o sétimo dia da semana, é um dia diferente dos outros. É um dia abençoado, um dia santificado, separado para fins sagrados. É o dia que seus adoradores devem descansar nesse dia. Eu não posso e ninguém pode transferir a autoridade do sábado, a bênção e a santificação do sábado para o domingo, para a sexta-feira ou para qualquer outro dia da semana. Isso é pecado, isso é blasfêmia, isso é um sacrilégio, e isso é colocar-se no lugar de Deus. Dizer que existe alguém que tem autoridade para mudar isso é a mesma coisa dizer que essa pessoa tem mais autoridade do que Deus que é o dono de tudo e o criador de tudo. Interessante também que muitos ensinam que o sábado é só para os judeus e que com esse tipo de assunto nós não devemos nem nos preocupar. É porventura os mandamentos da lei de Deus só para os judeus? Não é o dever de todo homem, como nós lemos na mensagem anterior? Quando nós vemos o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, essas palavras fazem nós pensarmos um pouquinho. Diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é feito, estabelecido, criado por causa do homem, por causa da humanidade. Homem aqui é homem, mulher, criança, todas as nações, não só do judeu. Até mesmo porque quando o sábado foi criado na semana da criação não existia nenhum judeu, só existiam 2 pessoas, Adão e Eva. Os judeus ou hebreus surgiram muito tempo depois, a partir da descendência de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e então aí os hebreus. Ao sábado ser estabelecido por causa do homem, Deus, na sua infinita sabedoria, já antevia que o homem iria precisar de um descanso semanal. É o homem que precisa do sábado para o descanso
para o crescimento físico, mental e espiritual, para repor as suas forças. Quando o sábado é estabelecido por causa do homem, é mais uma razão para o homem observar o sábado, o sétimo dia da semana, e não uma razão para desobedecer. É o contrário. Deus quer que nós entremos nesse descanso, tá? O sábado é um presente de Deus ao homem e que nós precisamos usufruir as bênçãos de Deus e até mesmo entrar na santidade de Deus através da comunhão com Deus, um encontro semanal do Criador com a criatura. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não tinha em nenhum momento a intenção de mudar a solenidade e a santidade e a observância do dia de sábado para nenhum outro dia da semana. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 28, diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Interessante que se na Bíblia estivesse escrito alguma coisa diferente, como por exemplo, o Filho do Homem é Senhor da terça-feira, ou que Jesus é o Senhor da quarta-feira, ou até mesmo que o Senhor fosse o Senhor do domingo, com certeza isso teria outra conotação que não a do sábado. Em outras palavras, isso significa que quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, é a mesma coisa de dizer que o sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia do Filho do Homem, o dia de Jesus Cristo. O sábado continua valendo no Novo Testamento da mesma maneira que foi imposta no Antigo Testamento. Nunca foi a intenção de Jesus Cristo que os judeus guardassem o sábado e outros povos guardassem a sexta-feira, o domingo ou qualquer outro dia da semana. No livro de Isaías, capítulo 56, versículo 2 até o versículo 8, nós lemos essas palavras muito importantes e significativas para nós. Diz assim: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós percebemos que quem não é judeu é estrangeiro, e o estrangeiro deve abraçar a aliança de Deus, que é guardar o sábado, que é a santificação do sábado. Da mesma forma que a lei de Deus é eterna, o sábado também é eterno. Após a ressurreição de Cristo, Cristo tinha a preocupação de que o seu povo ainda continuasse a guardar o sábado. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 20, que diz assim: Ora, orai
para que a vossa fuga não se dê, nem no inverno, nem no sábado. Qual será o dia que os remidos, os salvos, guardarão no céu e por toda a eternidade? A Bíblia também fala sobre isso. Isaías, capítulo 66, versículo 23, que diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós percebemos aqui que existe um céu e uma terra renovada, onde os salvos guardarão o sábado por toda a eternidade. Se você pensa em ir um dia para o céu, parabéns. Essa deve ser a intenção de todo ser humano. Mas saiba de uma coisa: quando você chegar lá, o dia que você vai guardar, juntamente com os remidos, é o sábado. O sábado semanal, o 7º dia da semana. Interessante também que, se esse assunto não fosse tão importante como ele o é, Deus não teria nos dado tantos detalhes. Não haverá um céu onde um grupo estará guardando o sábado, outro grupo guardando o domingo e outro grupo ainda guardando a sexta-feira. No céu nós seremos uma família, o povo de Deus. A Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Era a vontade de Deus que todos os povos se congregassem na presença de Deus e abraçassem a aliança de Deus, que é a guarda do sábado. No céu seremos um só rebanho, conduzidos por um único pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Que Deus possa esclarecer a sua mente sobre esse assunto muito importante e que você possa também entrar no descanso de Deus. A Bíblia diz: resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. E o povo de Deus só vai entrar nesse descanso a partir do momento em que ele começar a respeitar e obedecer o 4º mandamento da lei de Deus, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que Deus te abençoe. Amém.